Você acredita na ciência, na religião, ou só acredita no que aparece no feed? Hoje o debate parece simples. Ou você confia na ciência ou você é negacionista. Mas será que essa dicotomia explica alguma coisa? Ou só serve para a gente fingir que sabe no que está apostando? Hoje a pergunta é direta. Em quem você deve acreditar? Na religião ou na ciência? E a resposta não cabe num tweet. Para começar a entender, a gente precisa voltar lá atrás, onde tudo começou. Vem comigo. Vamos começar a pensar juntos aqui, do jeito certo, sem pressas, sem ideologias, só com lucidez. Vamos lá, gente. A ciência é recente e a religião não. A religião é anterior à escrita, à roda e até mesmo à agricultura. Ela surge quando o ser humano ainda não entendia o trovão, mas já tremia de medo do escuro. Antes de inventar o arado, o calendário ou o comércio, o homem já olhava para o céu em busca de sentido. Ele já fazia silêncio diante do relâmpago, já rezava por causa da dor, ou pela esperança de que o inverno terminasse. A religião foi a primeira forma de linguagem simbólica do Homo sapiens. Ela não nasceu com dogma, nasceu com angústia, com a tentativa de nomear aquilo que não se via, de conversar com o invisível, de transformar a dor em ritual e o medo em fé. Mais do que explicar o mundo, ela servia para suportar a vida. E aí vem a ciência. Mais tarde, muito mais tarde, quando o ser humano começa a desconfiar das próprias crenças e se pergunta: e se não for bem assim? E, e se a chuva cair por causa de algo que possa ser medido e não apenas sentido? A ciência nasce dessa virada. É a filha da dúvida, do incômodo com a resposta pronta. Ela aparece quando alguém, lá na Grécia Antiga, decide que não basta crer. É preciso testar, medir, observar, refutar. Enquanto a religião dizia: é assim porque os deuses querem. A ciência dizia: vamos ver se é assim mesmo. A religião nasce da angústia, a ciência da suspeita. E as duas, apesar do tempo e das brigas, ainda disputam um lugar. O lugar da verdade. Ou daquilo que poderia nos orientar no meio do caos. Freud, ele nunca disse que a religião era um erro. Disse que era uma resposta simbólica, inventada não pela razão, mas pela angústia, como eu disse. Não como uma mentira intencional, mas como uma defesa psíquica diante daquilo que não se pode controlar. Isso quer dizer que a religião não é só um sistema de crença. É uma estrutura emocional que o ser humano cria para dar sentido ao insuportável. Segundo Freud, essa estrutura é regressiva. E o que isso significa, Rafael? Que ela funciona como a mente de uma criança quando o mundo fica grande demais. A criança sente medo, solidão, dor, perda. E o que ela faz? Corre para os pais. Procura proteção no olhar de quem cuida. Procura amparo onde o caos não entra. E o adulto, diante do mesmo medo, faz a mesma coisa. Só que agora sem ter mais os pais por perto. Então ele projeta esse olhar protetor numa instância superior. Pode chamar de Deus, de destino, de força cósmica, de universo. Mas o mecanismo psíquico é o mesmo: reconstruir simbolicamente um lugar onde se possa descansar do medo. Freud chamou isso de resposta ao desamparo. E esse desamparo não é invenção, é real. A vida, em muitos momentos, nos escancara essa sensação de abandono, de impotência, de não ter a quem recorrer. A religião, então,
ocupa esse espaço. Não com provas, mas com sentidos. Ela transforma o absurdo em narrativa, transforma a dor em ritual, transforma o luto em esperança. Ela não elimina o sofrimento, mas oferece uma forma de sustentá-lo. E aqui está o ponto crucial. A religião é uma organização simbólica do insuportável. É um modo de dar forma àquilo que de outro jeito nos esmagaria. Já a ciência tem outro projeto. A ciência não quer consolar, ela quer explicar. Quer entender, medir, repetir, prever. Quer eliminar o mistério, quer transformar o caos em equação, domesticar a natureza, explicar os deuses e instalar o método. Ela, como eu disse, é a filha da dúvida, da vontade, do controle. Mas aqui entra o problema. A ciência explica o como, mas ela silencia diante do porquê. Ela pode dizer como um tumor cresce, mas não pode explicar por que meu filho teve esse tumor. Ela pode mapear o luto no cérebro, mas não pode dizer por que a morte de alguém que amamos nos parte em dois. Ela pode descrever os processos físicos do universo, mas não pode responder por que o silêncio diante de um caixão dói tanto. E nesse ponto, a religião ainda fala. Mesmo que você não acredite, mesmo que não leve fé em nenhum dogma, ela ainda é uma estrutura simbólica onde o silêncio da ciência se torna menos insuportável. Porque o ser humano não vive só de dados, vive de significado. E quando a explicação falha, é o sentido que precisa aparecer. Vamos fazer um exercício simples. Imagine que o mundo entra em colapso. A energia elétrica acaba, os laboratórios fecham, a internet desaparece, os sistemas bancários travam, e aí não dá para culpar o capitalismo, e a estrutura moderna, com toda a sua tecnologia, seus dados, seus protocolos, vira poeira. Nesse cenário, o que sobra? A religião. E não porque ela seja mais verdadeira, mas porque ela é mais básica, mais portátil, mais adaptada ao colapso. A religião não precisa de equipamento, não precisa de verbas de satélite, de comitê de ética, nem de revisão bibliográfica. Ela precisa de um pouco menos. Um sujeito angustiado, em silêncio, olhando para o céu. Só isso já basta para reiniciar a experiência religiosa. Um gesto com as mãos, uma lembrança da infância, uma promessa sussurrada no escuro. E a religião reaparece. Porque ela foi feita para isso. Para quando não sobra mais nada. Já a ciência não. A ciência é exigente. Ela precisa de estrutura. Precisa de reagente, de energia, de laboratório. Precisa de papel, de editora, de financiamento, de sistema. A ciência é técnica. E toda técnica depende de uma rede de sustentação. Sem isso, a ciência não morre, mas se cala, porque ela não consegue operar sem o chão que a sustenta. E isso não é um ataque à ciência, é apenas uma constatação de estrutura. A ciência é um avanço humano, mas é um avanço recente, frágil, caro, ela depende de estabilidade. A religião, por outro lado, nasceu do caos, nasceu do trovão, da fome, da peste. Nasceu da criança sozinha no escuro, tentando entender por que o pai não voltou para casa. Ela não precisa de nada além do simbólico. E o simbólico sobrevive a quase tudo. Pode ser um traço feito na areia, uma canção repetida de geração em geração, ou uma história contada à luz de uma vela. A religião cabe em qualquer ruína porque ela surgiu da ruína. E aqui, veja bem, não se trata de dizer que ela é melhor do que a ciência. Não é esse o ponto. O ponto é que, em termos de sobrevivência simbólica, a religião é mais resistente ao colapso do que a ciência. Porque ela veio antes e foi feita para isso.
para quando tudo falha e o sujeito continua precisando de uma explicação, de um sentido, de um amparo, né? Senão daqui a pouco vai ser Rafael psicanalista negacionista, né? A gente já está até vendo aqui. No fim das contas, gente, esse debate entre religião e ciência não é só sobre ideias, é sobre nós, sobre o que buscamos e sobre o que suportamos. A ciência nos deu conforto, nos trouxe tecnologia, avanços, medicamentos, vacinas, acesso à informação, alargou nossa expectativa de vida, mas não substituiu o sentido. Ela explica o corpo, mas não responde à alma. Ela mede a febre, mas não consola o luto. A religião, por outro lado, deu estrutura simbólica ao sofrimento. Criou rituais, mitos, narrativas, deu voz à dor, nome ao mistério, consolo à perda, mas ela também foi usada para justificar horrores, serviu ao poder, ao fanatismo, à exclusão e à guerra. Entre as duas, entre a razão e a fé, o sujeito moderno ficou esticado, puxado de um lado pelo coração que quer crer e do outro pela mente que quer entender. A tensão não é nova, mas o que mudou é a pressa em decidir. Hoje ninguém quer lidar com a dúvida. Ou você acredita na ciência com fé cega, ou tem fé como se fosse uma ciência infalível. A dúvida virou crime, a excitação virou covardia. Mas talvez o maior sinal de lucidez seja justamente saber não decidir tão rápido. Não para cair no relativismo, mas para não transformar complexidade em torcida organizada. Porque, no fundo, o sujeito de hoje não quer uma resposta, quer uma certeza que o tranquilize. E a tranquilidade, às vezes, custa caro demais para ser verdadeira. O sujeito moderno fez a troca, saiu da missa e foi para a sala de aula, abandonou o altar e se jogou no laboratório. Substituiu o confessor pelo especialista. Mas a busca continua a mesma. Resposta, sentido, segurança, a única coisa que muda é o endereço da fé. Se antes se confiava em Deus, agora se confia na ciência com a mesma intensidade e muitas vezes com o mesmo dogmatismo. O problema é que nenhuma nem outra vai dar conta de tudo. A ciência mede o tempo de vida, a religião promete eternidade. E o sujeito fica preso no meio do caminho, entre a estatística e a prece, entre o protocolo médico e o se Deus quiser. Porque o que ninguém diz em voz alta é que, por trás de tanto avanço, de tanta explicação racional, ainda existe um buraco de angústia que nenhuma fórmula preenche. A ciência nos diz que é, a religião diz o que deveria ser, mas nenhuma consegue dizer por que dói tanto. E o sujeito cada vez mais sozinho fica oscilando entre dois discursos, um que promete controle e outro que promete consolo. Mas o que ele realmente procura é sentido que o sustente sem precisar mentir. E aí entra a verdade. Você não precisa escolher entre fé e razão como quem escolhe time de futebol. Essa não é uma disputa entre vencedores. É uma travessia entre limites. A pergunta não é quem está certo, a pergunta é quem sustenta você diante da falta de resposta. A ciência pode prolongar sua vida, a religião pode ajudar a suportar o medo de perdê-la. Mas nenhuma das duas elimina o essencial, a angústia de não saber tudo, de não controlar tudo, de não ser invencível. Só o sujeito, aquele que pensa, sente, duvida, deseja, pode viver com essa falta sem se entregar ao desespero. Se esse vídeo te provocou, comenta aqui embaixo. Em que você aposta quando tudo desaba? Na ciência? Na fé? No silêncio? E claro, eu quero agradecer aqui agora aos novos membros do canal. Você tem ajudado muito esse projeto a crescer com seriedade, profundidade
e sem fazer concessão ao modismo ideológico. Aliás, já temos análises psicanalíticas exclusivas de contos de fadas para quem faz parte da categoria relação transferencial. É conteúdo pensado para quem estuda, pensa e sustenta a escuta. Se você ainda não é membro, considere apoiar. Isso ajuda a manter o canal e também a pagar a nossa estagiária, que merece cada centavo. E se você ainda não for inscrito, aproveita agora. Se inscreve, ativa o sininho e ajuda esse canal a continuar dizendo o que muita gente não tem coragem de dizer. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E aqui o que vale não é gritar certezas, é sustentar o sujeito, mesmo quando tudo ao redor só pede obediência. E eu sou muito grato por você estar aqui comigo até o final. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!